no ano de 814, depois do nascimento de Cristo, o Carlos Magno vai falecer. E era uma tradição dos reinos germânicos, dos povos de origem germânica, que quando o chefe, o rei, ele morresse, as terras deveriam ser distribuídas entre os seus herdeiros, elas deveriam ser repartidas entre os seus herdeiros. Então, a partir de 814, após a morte do Carlos Magno, os 3 filhos dele começam a disputar o poder. Então, os 3 filhos dele se chamavam Luís I, também chamado de Luís o Piedoso, Lotário e Carlos o Calvo. Então, esses eram os nomes dos 3 filhos do Carlos Magno. O herdeiro direto do trono, o filho mais velho, era o Luís o Piedoso. E a partir de 814 até 1840, os 3 irmãos, eles estão em disputas para ver quem vai ser o herdeiro, porque os outros 2, o Lotário e o Carlos, não queriam que o Luís assumisse o poder. Então, eles ficam em disputa, em guerra. E aí, em 840, o Luís o Piedoso, que era o descendente do trono, que era o sucessor, ele acabou morrendo. E aí os filhos do Luís o Piedoso, que eram netos do Carlos Magno, vão começar a disputar o poder com os tios, com o Lotário e com o Carlos. E aí, em 843, vai ser assinado o Tratado de Verdun, palavra de origem latina, o Tratado de Verdun. O que esse tratado estabeleceu? Então, o Tratado de Verdun, ele dividiu as terras entre os filhos e os netos do Carlos Magno. Então, foi dividida em 3 partes. A França Oriental, à nossa direita do mapa, foi dada para Luís o Germânico, que no caso já não era mais filho do Carlos Magno, ele era neto do Carlos Magno. A parte central aqui foi dada para o Lotário e recebeu o nome de Lotaríngia. A parte ocidental, à nossa esquerda, foi a França Ocidental e foi dada ao Carlos o Calvo. Então, isso aqui era tudo uma terra só de um único dono, que era o Carlos Magno. Quando ele morreu, então, as terras foram divididas em 3, né? 3 pontos. E aqui uma coisa que é para ficar chamar a atenção de vocês é a questão dos estados da igreja. Esses aqui seriam os estados pontifícios, que tinham sido doadas para a Igreja Católica lá com o Pepino o Breve, lá no início da história do Império Franco, do Reino dos Francos. Então, o Tratado de Verdun dividiu o Império Carolíngio em 3 partes, e essas 3 partes, elas ainda foram subdividindo-se de acordo com as relações de poder entre os senhores que estavam localizados nessas regiões. Então, elas foram fracionadas ainda mais no que nós chamamos de feudos, as relações de vassalagem, as relações feudo-vassálicas, que acabaram esmiuçando ainda mais, diminuindo, dividindo cada vez mais aquilo que antes tinha sido o Império Carolíngio.